Tem muita gente que tem dificuldade e pergunta lá nos comentários, pô, o que que eu faço pra usar menos o celular, né? E eu acho assim, força bruta, primeiro de tudo, né? Porque é muito mais difícil você resistir a algo que você tem acesso do que você não fazer algo que você não tem acesso. Exemplo, se eu tiver o TikTok instalado no meu celular, é muito mais difícil eu não conseguir usar ele do que se eu pego e desinstalo. Beleza, eu posso instalar de novo, mas vai ter uma fricção ali que vai te dar um momento pra você pensar. E se você não, eu quero diminuir, força bruta. Tira, desliga, não tenha acesso, né? Então essa é a melhor forma, identificar, pô, eu tô usando demais o celular e quero dar uma melhorada na minha relação com o celular. Identifica qual que é o principal aplicativo que você usa que tá roubando o teu tempo, que é o que tá te prejudicando. Exclui. Pronto. Exclui. E aí, tem um livro, assim, que é muito legal e muito prático nessa questão, que é o Minimalismo Digital, do Cal Newport. Esse eu nunca li. Muito legal, muito bom. O que eu gosto nele é que ele traz o contexto sobre redes sociais, como elas foram criadas, aquela questão feitas para viciar e tudo mais. E depois ele traz uma solução prática, que eu acho que é a mais legal, que ele fala sobre fazer um detox de 30 dias, só que o detox total daí, né? E aí depois desses 30 dias você vê a transformação daquilo na tua mente, e aí você volta para entender o que realmente você vai manter, o que realmente tem propósito de estar na tua vida, o que não. Mas eu acho que é muito difícil para muita gente fazer isso. Eu mesmo não posso fazer isso. Hoje você trabalha com Trabalho com isso. Sim. Não tem como. Mas também não tem necessidade. Eu acho que tem maneiras mais tranquilas de ir se fazendo isso e ir criando uma relação mais saudável. Eu fiz isso quando eu trabalhava CLT. Você fez um detox brabo. Sim, fiquei mais de um mês, uns 2 meses, porque eu tive o que eu chamo de um burnout digital, burnout de telas. O que estava acontecendo? Eu passei a vida inteira em telas. Desde a infância até a vida adulta, eu passei em telas, assim, do computador e tudo mais. E aí eu tava num trabalho, enfim. Aí nessa época eu também não treinava, não me alimentava bem, enfim, tava com vários problemas assim. E aí eu passava o dia inteiro do meu trabalho em telas também, chegava em casa, ficava em telas também. Deu um dia, cara, que eu não conseguia olhar pra tela, tipo, me dava uma sensação esquisita, sabe? Uma dor de cabeça, uma sensação esquisita de estar ali na tela. Aí eu, na época, eu já assisti o Match, já tinha conhecido alguns conteúdos assim. E aí eu decidi deletar tudo, deixar o celular. Na época eu até troquei de celular. Eu tinha, tipo, na época era um. Acho que era um iPhone pica lá da época, aí eu troquei por um 6. Fez iPhone um 6. downgradezinho. Sim. E aí isso me forçou a usar bem menos, até a Uhum. bateria até era zoada do celular. Então eu usei. Na verdade, eu não usava praticamente nada do celular. E aí no computador eu também não usava, eu usava no trabalho, precisava. Chegava em casa, eu não ligava o computador, não usava o celular, ficava lendo. Foi quando eu criei o hábito de leitura também. Aí você colocou um hábito pra auxiliar, Sim. Porque colocou senão no lugar daquilo. É, E isso é uma das maneiras, né, de fazer, né? Colocar sim, algo que você queira que esteja no lugar pra suprir, né? exato. E aí, o que aconteceu, assim, depois desse tempo? Depois desse tempo, eu lembro que nessa época eu era muito feliz. Porque, primeiro que eu parei de me comparar com outras pessoas nas redes sociais, me comparo e me comparava muito. Eu lembro que nessa época, tipo, depois que eu chegava em casa, como eu não tinha nada pra consumir de de tecnologia, eu comecei a resolver coisas que estavam pendentes de casa, na época eu lembro que eu tava aprendendo piano, e aí, sei lá, eu lembro que eu fiquei horas, assim, estudando, coisa que eu tava procrastinando faz tempo, sabe? Então, você vai meio Abriu um que espaço, né? abre um espaço, cara. Por isso que eu tava falando, eu acho que isso tira um ócio que a gente precisa, sabe? Que a gente precisa estar com esse espaço livre pra preencher com coisas mais produtivas, digamos, do que ficar ali na rede social, né? Foi o que eu senti, foi muito positivo. Hoje em dia eu já sinto que eu não tenho uma relação saudável, não, com rede social. Assim, é meu trabalho, então tudo bem. Difícil, É né? É difícil. difícil. Mas também não é tão ruim. Eu vejo pessoas que passam 12 horas, 10 horas, 8 horas no celular. Eu passo 3 horas por dia. Eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com o negócio. É.
Porque, cara, na minha visão, não tem mais. Não dá mais pra. Da minha visão, pra minha vida, não dá pra pensar em virar um ermitão digital mais. Porque É, o mundo digital versus mundo real, essa divisão, ela é cada vez menos clara. É uma coisa só, assim. Cada vez mais uma coisa só. E em vez de virar um ermitão digital e negar tudo isso, eu acho que a gente tem que se condicionar a entender e ser melhor nessa relação, sabe? Aprender a ter uma relação saudável com isso. E é um desafio. Eu mesmo, é diário pra mim um desafio de tentar desenvolver essa relação mais saudável com o digital. É difícil porque, como a gente conversou, as redes sociais são feitas para isso, né? sim. Elas são projetadas para mexer com partes do nosso cérebro que são vulneráveis, né? Assim como é, por exemplo, o cassino, né? Exato. É feito para isso, né? Feito para mexer com esses mecanismos mentais nossos, essas vulnerabilidades mentais nossas. E nesse livro Minimalismo Digital ele explora legal isso, sim. Mas enfim, eu não sei se é possível isso que eu tô falando. É Eu acho poss... que não mais, cara. Passar 30 dias só se a pessoa não Não, eu usar. digo assim, eu não sei se é possível a gente aprender a levar uma Ah, relação tá. saudável, sabe? Eu acredito que um dia eu vou conseguir ser assim. Meu objetivo é esse. É entender o ponto saudável, porque eu tenho, por exemplo, pontos na minha vida ali de mais estresse, e aí eu preciso de um Sim, um escape. escapezinho. Mas Aí acho que aí não geralmente é tem vídeo. problema, né? Acho que nesse caso não tem problema. Mas às vezes eu vejo que, não, aqui tá demais, eu tô perdendo Sim. muito tempo. Então eu preciso tomar alguma ação. Ah, qual que é a ação? Força bruta, deleto o aplicativo e tal. Aí eu vou fazendo isso, né? Mas eu acho isso, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e, sei lá, talvez se capacitar mais pra ter ser Tem intencional que ser intencional, né, cara? e Eu é, ouvi um termo que eu achei é. engraçado, mas eu gostei. Mindful scrolling. É. Tá presente ali, né? Tá bom, você vai Aham. scrollar, esteja presente ali, consumindo mesmo conteúdo atento, não fica naquela Uhum. estado anestesiado. Eu gosto muito de YouTube. Cara, eu sou apaixonado por YouTube, Eu assim, o também. formato. É o que eu gosto de fazer. Eu tenho dificuldade em produzir conteúdo curto, porque eu gosto muito de conteúdo longo. Somos Então, tá dois. aqui no podcast, pra mim, é a melhor coisa, porque daí eu consigo desenvolver a ideia com calma e tal. Eu adoro esse formato aqui. E eu acho que nos dá tempo, né, de construir a ideia e tal. Eu também sou um cara do longo. Não gosto de conteúdo curto. E aí, sei lá, pra mim é mais saudável, assim. Pode chegar a níveis não saudáveis, mas pra mim é saudável consumir conteúdo dessa forma. Mudou muito a minha vida. Boa parte do que eu aprendi lá, que transformou a minha vida, que me levou a criar conteúdo, foi através de criadores de conteúdo do YouTube. Matt Diavela foi um chave. Mas através de livros também, né? O Guerra da Arte. Esse livro é bom. Esse livro é muito bom.